Hey pessoal, eu sou a Aline, pra NA Nenhuma das Alternativas, e hoje eu vim dar uma dica de filmes na Netflix pra quem gostou muito de Your Name, essa animação maravilhosa do diretor japonês Makoto Shinkai. Eu e a Nath já fizemos um vídeo aqui no canal sobre Your Name, ou Kimi no Na wa, como é o nome original. Esse foi um dos nossos primeiros vídeos aqui no canal. E depois que a gente fez esse vídeo, a animação entrou na Netflix, então ficou muito mais fácil de você assistir ela. Mas se você quiser saber o que a gente achou aí de Your Name, vai lá nesse vídeo que vai estar linkado aqui no card e também na descrição, porque a ideia desse vídeo é indicar outras animações que têm a mesma pegada, o mesmo sentimento de Your Name. Mas antes de eu ir aqui para as indicações, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito aqui no NA, porque isso ajuda muito a gente a crescer e ficar mais relevante aqui no YouTube, e é justamente isso que a gente está almejando. E não esqueça de dar aí a sua curtida se você já está gostando desse conteúdo, porque a sua curtida deixa o vídeo mais relevante também para o YouTube. Mas antes de entrar na lista, eu quero explicar como que nós selecionamos esses filmes. Para começo de conversa, vocês vão ver aí que quase todos os filmes da lista são filmes do mesmo diretor de Your Name, que é o Makoto Shinkai. Mas mais do que isso, todos eles têm uma mesma característica que a gente acaba encontrando muito nas obras do Makoto Shinkai, que é tratar aí um relacionamento muito forte entre duas pessoas, que acaba sendo posto à prova aí pela distância, e vários tipos de distância diferentes, tanto distância física, quanto distância de tempo, até mesmo distância de mundos. Além, claro, da melancolia que essa situação acaba trazendo para a vida dessas pessoas. Tudo isso a gente encontra em Your Name e a gente vai acabar encontrando também nessas dicas que eu vou dar aqui. A primeira dica é o filme de 2012 do Makoto Shinkai. Na verdade, ele é um curta, porque ele só tem 24 minutos, então é bem fácil de ver, que chama Vozes de uma Estrela Distante. Ele mostra aí a amizade de uma garota, a Mikako, com um garoto que é o Noboro. Eles estão num mundo que é um futuro próximo, em 2046, e nesse futuro próximo os seres humanos já conquistaram o espaço, já tá fácil de ir pro espaço, e a gente acaba encontrando aí vida alienígena hostil a nós, e os humanos estão numa luta contra esses alienígenas. A Mikako, ela tem muita vontade de ir pro espaço e ajudar nessa luta, e é justamente o que acaba acontecendo. Ela vai, mas ela tenta manter o relacionamento que ela tem com o Noboro a partir de e-mails. Só que quanto mais distante a Mikako tá, mais difícil começa a ficar a comunicação entre ela e o Noboro. E eu não vou falar muito mais sobre isso, porque a história já é muito curtinha, então vale muito a pena. Eu gostei muito do filme, eu achei uma premissa muito interessante, muito criativa, a história é muito emocionante, e eu acho que apesar de muito curto, o filme também é bem recompensador. É muito fácil de ver, só 24 minutos, sei lá, facinho na Netflix. Outra indicação aqui, o próximo filme da lista, é O Lugar Prometido em Nossa Juventude. É um título longo, e é um filme mais longo também. Ele é o filme mais longo dessa lista, ele tem 1h30 de duração. Ele também é dirigido pelo Makoto Shinkai, e ele foi lançado em 2004. Ele mostra aí uma espécie de realidade paralela, como se o país do Japão tivesse sido dividido em dois depois da Segunda Guerra Mundial. E assim como aconteceu na Alemanha, a gente vê essa divisão aí que dividiu literalmente famílias e pessoas que depois da divisão nunca mais puderam se comunicar. Então a gente tem duas potências aí liderando essa divisão, né? Cada uma cuidando de um lado. Um lado é a união, uma coisa estranha, misteriosa, a gente não sabe direito o que é. E outro é o Japão aliado com os Estados Unidos. Mas a história se passa vários anos depois, é focada nos 3 adolescentes que são os personagens principais da história, que são os 2 garotos amigos, o Hiroki e o Takuya, e a garota que é a Sayuri. Eles sonham em voar no avião que eles estão construindo ao redor de uma torre que foi construída logo depois da divisão. Uma torre muito alta e muito impressionante. Você não consegue nem ver o fim da torre. E eles prometem uns para os outros que eles vão fazer esse voo ao redor da torre. Mais coisas acabam acontecendo aí e atrapalhando os planos deles. Eu não vou falar o que acontece. Só que a Sayuri é uma pessoa muito especial e que tem uma certa conexão com a torre. Eu confesso que eu achei esse filme um tanto confuso, porque ele não vai explicando para você o que está acontecendo naquele universo, essa coisa da divisão, de você ter duas nações aí e pessoas que querem uma volta do país unificado. O Makoto Shinkai não fica explicando essas coisas no filme e você fica tentando entender direito o que está acontecendo ao mesmo tempo que você está tentando se importar com os personagens. Eu acho que isso me atrapalhou um pouco o meu envolvimento com o filme. De qualquer forma, eu acho que é um filme muito válido para você que tá aí
querendo ver outras obras do Makoto Shinkai porque gostou de Your Name. E nesse filme eu acho que a gente já percebe uma evolução do Makoto Shinkai em relação à técnica da animação. E eis que chegamos finalmente ao próximo da lista, que é 5 centímetros por segundo. Talvez você já tenha ouvido falar desse filme e olha só, está aí na Netflix para você assistir. Esse filme também é do Makoto Shinkai e foi o filme que fez o Makoto se destoar aí, ficar mais conhecido, porque quando ele foi lançado ele acabou ganhando premiações e acabou deixando aí o trabalho do Makoto Shinkai mais relevante na indústria da animação. E tanto na minha opinião quanto na da Nath, que me ajudou a fazer o roteiro desse vídeo, esse é o filme que a gente mais gostou dessa lista. Aliás, se você não sabe por que a Nath não tá tão presente aqui no canal, você provavelmente não assistiu o vídeo de La Casa de Papel. Lá a gente explicou a ausência da Nath e apesar dela não estar fisicamente aqui, ela tá sempre junto comigo fazendo os roteiros pros próximos vídeos. Então a gente elegeu aqui 5 centímetros, nosso filme preferido, porque ele trata de uma forma muito delicada, muito fofa e muito linda do relacionamento entre o Takaki e a Akari. Quando crianças eles são muito amigos, muito próximos, mas a Akari acaba se mudando com os pais dela para uma cidade muito distante de onde o Takaki vive e a amizade deles é posta à prova. O filme acaba mostrando 3 momentos diferentes na vida desses dois, principalmente pelo ponto de vista do Takaki. A gente acaba vendo aí o sofrimento e todas as reflexões que ele tem por conta desse relacionamento à distância que ele tem com a Akari. Como eu disse, o filme é muito emocionante, ele é um tanto melancólico sim, mas sem se tornar extremamente dramático. Especialmente porque ele lida com situações que a gente vê no nosso dia a dia, que é triste, mas faz parte da vida. Então a gente acaba tendo uma empatia muito grande pelo Takaki especialmente e pela situação que esse casal tá vivendo. E aí daí sim a gente chega na qualidade Makoto Shinkai de animação, porque o visual desse filme é sim uma coisa que impressiona. Ele parece que começa a usar um pouco mais da parte de natureza nos filmes dele. A gente vê muito a questão das flores de cerejeira, que são importantes para esse filme. O Makoto usa e abusa dessa animação super realista e super delicada ao mesmo tempo, que colabora bastante aí para deixar a gente ainda mais imerso nesse filme. Partindo para outro filme, a gente tem Jardim das Palavras, que também é uma outra produção que fez bastante sucesso do Makoto Shinkai. Ele já estava conhecido por 5 centímetros por segundo, e eu acho que Jardim das Palavras, que foi lançado em 2013, foi o filme que mais me impactou visualmente nessa lista. A gente tem Your Name e a gente sabe toda a qualidade técnica do filme, mas Jardim das Palavras me impactou bastante também. Ele usa aí o cenário, que é esse jardim japonês, com a chuva sempre caindo. Aliás, a minha impressão é que o Makoto Shinkai ele pensou nesse cenário antes de pensar na história. Ele queria tanto trabalhar as cores e a movimentação das plantas e da água caindo nelas, que ele parece ter pensado nele primeiro antes de pensar na história, que também é muito bonita, muito delicada. Mostra aí a história de um adolescente que é o Takao. Ele tem 15 anos, ele sonha de ser designer de sapatos, ele começa a matar a aula e ir pra esse jardim japonês, onde ele fica lá desenhando os sapatos dele. E lá ele conhece a Yukino, que é uma mulher bem mais velha do que ele e bem misteriosa, porque ela não fala as coisas sobre a vida dela, ou o que ela tá fazendo ali, ou quem ela é, ou o que ela deveria estar fazendo, porque ele tá no meio do dia ali, naquele jardim, num horário que ela, como adulta, provavelmente deveria estar trabalhando. E a gente começa a perceber que os dois, eles têm realmente vidas muito diferentes, mas eles começam um relacionamento que é uma coisa muito delicada e muito sensível. E apesar de aqui aparentemente a gente não ter a relação da distância entre os dois personagens, a gente tem sim, porque os dois são muito diferentes. O Takao ele é jovem não só de idade, mas também de mentalidade, né? Ele é bem idealista, ele acredita nos sonhos dele, ele quer seguir os sonhos dele, e a Yukino já é uma pessoa que, apesar de eu não vou ficar falando muito sobre o personagem, porque é legal realmente descobrir no filme, mas você já percebe logo de início que ela é uma pessoa mais quebrada, sabe? Que já deve ter vivido muita coisa na vida, e você vê, por exemplo, ela lá no meio do parque, no meio do dia, quando ela deveria, teoricamente, estar trabalhando. Ela tá com roupas de trabalho, ela tá lá com uma cerveja na mão, que já pode indicar aí que ela não tá tão bem assim. Esse filme também é relativamente curto, tem 46 minutos, então também é muito fácil de assistir. Esses foram os 4 filmes do Makoto Shinkai que tem na Netflix, além de Your Name, mas a gente decidiu colocar um quinto aqui nessa lista, que não é do Makoto Shinkai,
mas também traz essas características dos filmes dele, que é um curta animado japonês que chama A Casa de Pequenos Cubinhos. Esse curta tem apenas 12 minutinhos, não tem desculpa pra não assistir ele, e ele ganhou o Oscar de melhor curta-metragem de animação em 2009. Apesar de ser uma animação japonesa, ele não se parece muito com os outros filmes dessa lista visualmente, porque ele não tem aquele estilo de anime. Mas como eu disse, ele tem características sim, porque ele também mostra uma pessoa que foi afetada pelos relacionamentos dela e hoje vive uma distância e a melancolia de ter deixado esses relacionamentos pra trás. O filme não tem nenhuma fala. A gente acompanha aqui um senhor idoso que mora numa cidade onde o nível da água vai crescendo sempre. Então ele fica tendo que construir andares acima da casa. Ele mora quase praticamente numa torre, porque ele sempre vai construindo um andar pra cima pra água não chegar. E a hora que ela começa a subir, ele pega e constrói mais um pouco, e mais um pouco, e mais um pouco. E ele é um senhor que vive sozinho. E um dia, quando ele tá lá na construção, ele acaba deixando o cachimbo dele cair pelos andares da casa. Ele pega uma roupa de mergulho e vai atrás desse cachimbo. Conforme ele vai descendo e entra nos andares que ele tinha abandonado, ele também vai lembrando do que ele viveu nesses outros andares com outras pessoas que passaram pela vida dele. E você entende aí por que ele é tão sozinho. E ele vai lembrando das coisas que ele já tinha esquecido, de momentos que foram importantes para a vida dele. E acaba convidando você também a fazer esse tipo de reflexão. E eu vou colocar uma análise aqui que a Nath fez sobre a animação, que eu achei muito pertinente. Ela percebeu aí que o curta ele faz de uma forma muito simples e também muito criativa uma metáfora das lembranças da nossa vida. A água que vai aumentando de nível, ela pode representar a passagem do tempo na nossa vida e acaba cobrindo aí a história, as coisas que a gente viveu. Na hora que o senhor está construindo um novo andar na casa dele, ele está seguindo em frente por uma necessidade, mas a decisão dele voltar para buscar o cachimbo é também muito importante para mostrar que a vida não é só a gente olhar para frente, a gente também precisa lembrar das coisas que a gente viveu e que foram importantes pra nós. E com essas belas dicas de produções aí, que são muito bonitas visualmente e também que fazem a gente se sensibilizar e refletir sobre várias coisas, eu termino essa lista. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês assistiram alguma dessas produções, deixa aqui nos comentários quais que vocês gostaram mais, qual obra do Makoto Shinkai vocês gostam mais, se vocês já assistiram esse curta lindo aí da Casa dos Pequenos Cubinhos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!